As forças do Bahia, no atual momento, deveriam estar centradas num centroavante, mais do que qualquer outro jogador, né? Já com a ajuda de Juba definida, com a chegada de... Assim, você tem que trazer um centroavante de repertório. Não precisa nem ser, de fato, um goleador. Se trouxer um goleador sem repertório, não vai ser tão produtivo para a equipe do que trazer um jogador... Não pode ser um empurrador de bola, né, Luiz? Tem que ser um jogador que tenha uma maior influência do desenvolvimento do jogo do Bahia, né? Isso, desenvolvimento ofensivo. É um jogador que dê, por exemplo, chute de perna esquerda, chute de perna direita, antecipação... Sai da área, faz o pivô. Exato, assim, que dê um repertório. Porque hoje, o grande problema de todos os centroavantes do Bahia é a nota só. Seja a nota só, que eu até jogo minimamente eficiente de Everaldo em ser um jogador batalhador, de estar ali brincando pelas bolas, etc., mas é muito pouco, né? Ele não, fora isso, ele não é um bom cabeceador, ele não é um bom finalizador, sobretudo quando tem ali espaço para poder realizar a jogada deles, ele não consegue finalizar em gol com perigo. É muito raro, né? Quando ele chuta uma bola de fora da área, é muito... vamos lembrar, assim, o repertório de Gilberto, por exemplo. É um jogador de repertório. Não, é covardia. Aí é covardia. Gilberto saía da área, chutava de fora da área, tinha o jogo de velocidade, né, na transição para ganhar dos zagueiros, né? Atacava muito bem as costas da última linha. Gilberto fazia o pivô, Gilberto fazia gol de cabeça, Gilberto chutava com as duas pernas. Aí, Luiz, aí é covardia. Aí é covardia. Eu não quero nem o nível Gilberto. Eu quero alguém que pelo menos tenha 70% do repertório de Gilberto, porque os atuais têm 10% do repertório que o Gilberto tinha. 10 a 15%, é isso. Sabe qual é o ponto, Darino? Assim, meu ponto se a gente trouxer um jogador de 0,5 média de gol e seja um jogador de uma nota só, ainda que faça os gols, talvez isso não seja suficiente para o Bahia. E Gilberto é um jogador de 0,4, 0,30 alguma coisa, gols por partida. Ainda que deixe saudade, né, os gols dele, foi um grande goleador no Bahia, mas é um jogador que dá repertório ao time. Dar esse repertório significa fazer com que outros atletas performem melhor no ataque, significa que talvez no volume o Bahia passe a fazer mais gols, né? E aí muitas vezes esse jogador de 0,5 partida, ele finaliza muito pouco, ele é eficiente ao marcar, mas nem sempre ele causa volume, ou causa preocupação. Um jogador como esse, de repertório, ele causa mais preocupação à defesa. Ele, sabe, é mais nesse sentido. Não sei se Cleiton concorda comigo, e eu já tenho que sair daqui a pouco também, mas eu queria ver se a gente concorda nesse sentido aí. Boa tarde, Cleiton Sampaio. Não vai ter nem introdução. O Luiz já chamou você para bater o baba, então você tem que entrar sem se aquecer. Lá ele. Lá ele, mais uma vez. Lá ele. Você estava falando aí sobre o centroavante, e aí eu estava pensando aqui umas coisas, e eu acho que tem muita coerência no que vocês estão falando, pelo menos diante do meu ponto de vista. Eu acho que a questão do repertório, ela tem alguns conceitos claros assim, diante da ideia de jogo do Bahia, né? Porque se a gente for traçar o centroavante ideal, a gente vai cair em muitos contextos, que talvez o contexto do Bahia seja muito mais específico, e aí muito mais fácil de solucionar, de achar jogadores que se encaixem na ideia. E aí isso passa muito por um movimento que, por exemplo, o Everaldo tenta fazer muito, que o Bahia usa muito no seu jogo, só que para esse movimento sair com perfeição, ele precisa de algumas características individuais, né? Capacidades técnicas para poder executar essa dinâmica na ideia coletiva. Isso passa muito pelo primeiro toque. O Bahia, nesse estilo de jogo do Bahia, ele usa muito o centroavante saindo da referência para fazer o que a gente chama de desmarque de apoio. Então ele sai dos zagueiros, no momento que o Bahia tenta sair, faz esse movimento para sair da referência, e eu divido esse movimento em duas coisas, porque eu acho que
só para ficar mais claro. Desmarque de apoio é uma coisa e pivô é outra. O pivô é aquele movimento que você sustenta o zagueiro e aí segura a bola para dar o tempo do seu time chegar para frente. O desmarque de apoio ele tem um pouco da mesma intenção, só que é um movimento de primeiro toque. Então, a ação de sair da referência, baixar e usar o primeiro toque para achar um volante de frente, para achar um meia de frente. Então, acho que esse é o principal ponto assim, que o Bahia tem que procurar no centroavante, porque faz sentido de acordo com a ideia. No centroavante do Bahia, que tiver muita coisa e não tiver um primeiro toque, ele raramente ele vai se colocar em condição de finalizar, em condição de colocar companheiros que possam criar jogadas de cruzamento, muito por conta disso. E assim, Everaldo é um jogador que ele no início da temporada, ele não tinha se adaptado a esse movimento. Hoje ele já começa a executar esse movimento, só que aí entra na questão do nível da execução, que muitas vezes esse primeiro toque, ele demora a acontecer, ele é um primeiro toque que dificulta a ação seguinte, e aí acaba que a equipe adversária ganha esse tempo, porque é um lance que tem que ser muito rápido. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!